Olá, amados, bom dia, queridos, bom dia, com muita alegria, boa tarde, boa noite para quem acompanha em outro horário e uma maravilhosa, excelente, abençoada madrugada para quem tem acompanhado nas madrugadas e que privilégio, queridos, é com muita gratidão no meu coração que venho novamente compartilhar com vocês mais um devocional, mais uma revelação maravilhosa, poderosa do Senhor para os nossos corações, através dessa rica, viva e eficaz palavra, né? Essa palavra que transforma, queridos, essa palavra que renova, essa palavra que nos traz luz, sabedoria, né? É muito bom estarmos aqui todos os dias compartilhando porções diárias de transformação. Né, temos aprendido muito sobre nossos comportamentos, né? Começamos o ano aí aprendendo muitas coisas, né? Muitos apontamentos, direcionamentos do que nós devemos fazer, do que não devemos fazer, do que devemos carregar, do que nós devemos soltar. O devocional do dia 7 estava falando sobre o passado, que nós devemos nos esvaziar do passado e nos encher da essência do Senhor, dessa presença maravilhosa de Jesus Cristo. E ontem, o devocional de ontem, dia 8, estava falando sobre bagagens, excesso de bagagem, excesso de pesos emocionais que nós carregamos, né? Traumas, ressentimentos, medos, né? Dúvidas, sentimentos que destroem, né, a nossa vida, a nossa caminhada, que nos deixam pesados e assim nós não conseguimos avançar, né? E a palavra do Senhor nos ensina a ser forte, corajoso, resiliente. E hoje o devocional está falando sobre ser forte, ser resiliente, né? Que as batalhas, né, as lutas que enfrentamos não são para nos abater, mas sim para nos amadurecer, nos fazer mais forte, né? E o Senhor, Ele tem a cada dia, queridos, uma porção nova para as nossas vidas, né? Mais luz, mais direcionamento para todos os nossos caminhos. Então, o Senhor nos mostra resposta, solução, saída em todas as coisas. É certo que muitas vezes nos encontramos tão desesperados, tão sufocados, né, pelas lutas do dia a dia, em situações que a gente pensa que não tem jeito, em buracos, né, em poços que a gente pensa que vai estar ali e não consegue sair daquele lugar, porque nos falta força, sabedoria. E o Senhor hoje está nos ensinando, né, sobre o devocional. Né? O nosso título diz assim: sacuda a poeira. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Né? Quem nunca ouviu falar desse dilema? Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E a nossa frase do dia é: tenha os fatos como aliados, não como inimigos. Né? Tratar os fatos como inimigos impede o progresso e a resolução real de problemas. E a nossa palavra-chave é resiliência, né? Então, nós não podemos, queridos, nos entregar, não render, né? Nos render, a gente pode até chorar, mas a gente não pode nos entregar, nos render àquela dificuldade. A gente precisa ser forte, valente, corajoso. O Senhor diz: eu sou contigo, não temas, eu te sustento, eu te ajudo, eu te fortaleço. É certo que nas batalhas de nossa vida, queridos, se nós não estivermos com Jesus, nós não conseguimos suportar muitas coisas, né? Muitas vezes as aflições são tão grandes que nós passamos por situações de ter que tomar medicações e coisas para controlar o nosso emocional, porque a luta está maior do que a gente consegue suportar, né? Mas tenha certeza, meu querido, que se o Senhor estiver, né, contigo no seu barquinho, você vai passar por toda a tempestade e não vai naufragar, porque a luta que não nos mata nos faz crescer, amadurecer, né? Nos faz ser fortes, resilientes. E a leitura diz assim: todos nós já passamos por momentos em que parecemos estar no fundo do poço,
Histórias assim tocam a nossa alma porque nos lembram da nossa fragilidade e também da força que Deus pode gerar em nós. Uma parábola antiga contada na Península Ibérica fala de um burro que caiu num poço. Como era velho, considerado sem valor, seus donos decidiram não salvá-lo. Começaram a jogar terra para abreviar seu sofrimento e enterrá-lo ali mesmo. No entanto, o burro fez algo completamente inesperado. A cada pá de terra que caía sobre as suas costas, ele sacudia e dava um passo para cima. Aos poucos, a terra que deveria sepultá-lo tornou-se uma rampa e ele saiu do poço, não porque foi resgatado, mas porque não desistiu. Então, queridos, nós não podemos desistir, dependente de qualquer situação que apareça em nossas vidas. A gente precisa ser forte, a gente precisa encontrar uma maneira, uma saída, buscando ao Senhor. O Senhor tem resposta para nós, como esse burro, como conta nessa parábola. Ele estava ali já para viver o seu fim, sendo enterrado com aquelas pás de terra, mas ele sacudia e aquelas pás de terra foram se formando em degraus para ele subir e conseguir sair daquele poço. E muitas vezes as lutas que enfrentamos, queridos, são degraus para a gente avançar, para nós crescermos, amadurecermos, ter um relacionamento mais profundo com Deus. E a continuação da leitura diz: aos poucos, o que era o seu fim tornou-se um meio de sua salvação, transformando a ameaça em uma oportunidade de escape. Quantas vezes a vida tenta nos enterrar? Críticas, fracassos, palavras duras, injustiças, circunstâncias contrárias. Quem nunca, queridos? Quem nunca sofreu críticas, ouviu palavras duras, sofreu calúnias, injúrias? Não é fácil passar por essas situações, E tudo isso parece pesado demais ao cair sobre os nossos ombros todos os dias. Mas Deus nos convida a fazer o mesmo que aquele burro, sacudir a terra e continuar aproveitando a oportunidade. O que parecia o fim pode ser o começo de uma nova etapa. Nada está fora do alcance de Deus. Ele transforma maldição em bênção, dor em crescimento, ofensa em maturidade. Como disse Paulo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos que amam a Deus. Romanos 8:28. E isso inclui até a terra que jogam sobre você. Muitas vezes a gente não entende, Senhor, em que isso está contribuindo para o meu bem, meu Pai? Em que, Senhor? Quando o Senhor estava me falando de que ia levar minha mãe, e depois o Senhor falou do meu irmão, e o Senhor assim levou o meu irmão até antes da minha mãe. Meu irmão era um menino muito positivo, estava sempre ali, aquelas palavras, ele era pragmático, Ele era um menino que dizia tudo assim, para ele era muito fácil, muito simples. E quando ele via eu descer do monte chorando, muitas vezes eu descia com o rosto até inchado, porque estava lá pedindo a Deus para não levar minha mãe. E ele me via assim, que ele morava aqui na frente de casa, e ele falava: Raquel, não fica assim não, o que não tem remédio, remediado está, Se Deus levar a mamãe, ele vai nos confortar. E ele não sabia que ele iria primeiro que a nossa mãe, e ele faleceu 12 dias antes que a nossa mãe. E eu, queridos, naquele momento em que o Senhor falava da minha mãe, falava do meu irmão, o Senhor me mandava ir ao monte e orar, buscar mais a presença, buscar mais a face dele, E o Senhor, a partir daquele momento que eu buscava, o Senhor ia me dando as respostas de tudo aquilo que estava acontecendo, Qual era o propósito, por que daquilo, e o Senhor não nos deixou
confusos, o Senhor não nos deixou sem resposta. O Senhor nos deu resposta para todas as coisas, e no meio daqueles 2 lutos, no meio de um sofrimento tão grande, o Senhor curou o meu emocional, algo que eu já procurava há 13 anos, a cura, através da medicina, exames, medicações, e eu nunca consegui, porque os médicos diziam que era um problema emocional, e por ser emocional, toda vez que eu sofresse alguma pressão psicológica, eu teria aquelas crises terríveis, de retocolite. Mas o Senhor me curou no momento mais improvável e impossível da minha vida, não só a mim, mas também como a minha irmã, que também tinha depressão há quase 20 anos, tomava 7 medicações por dia, e hoje ela está 100% curada. Então tem momentos, tem situações na vida da gente que a gente pensa que a gente não vai suportar, que não tem como se levantar daquela situação, que acabou, que é o fim, mas o Senhor vem e nos levanta e nos faz forte, Depois de tudo o que aconteceu, o Senhor me pediu para compartilhar os devocionais, e eu ainda ali sem forças compartilhava os devocionais lá no monte, somente colocando o celular nas letras e mostrando ali as escritas. Eram devocionais bem pequenininhos, mas eu estava ali firme e forte, o Senhor me sustentando, queridos. Eu vou deixar bem claro aqui, que sem o Senhor eu não conseguiria, não suportaria. Sem o Senhor eu não teria conseguido sair daquela situação de enfermidade emocional, Eu não consigo viver, eu não consigo saber o que seria de mim sem o Senhor. Com certeza eu não estaria aqui falando com vocês. Então o Senhor, Ele nos fortalece em toda e qualquer situação, mesmo nas mais difíceis da nossa vida. Teve uma situação na minha vida que já era um assunto encerrado, uma página virada, era uma situação sem solução aos meus olhos, não existia mais o que fazer com aquela situação, e o Senhor me levou para o outro lado do mundo, lá para a Inglaterra, num outro país, me colocou dentro daquela situação que eu achava que não conseguiria viver. E ali no meio daquela situação trouxe cura para minha vida e para aquela família que eu estava ali na casa deles. Então o Senhor, queridos, Ele tem restauração, tem transformação para as nossas vidas. Nós precisamos estar sempre firmes, buscando a Ele, sendo fortes, corajosos, resilientes, E a continuação da leitura diz assim: nada está fora do alcance de Deus. Ele transforma maldição em bênção, dor em crescimento, ofensa em maturidade. Como disse Paulo, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive a terra que jogam sobre você. Escolha não se render, sacuda o peso da alma, suba um pouco mais. Deus está transformando cada situação em degraus que o levam para fora do poço e direto para o propósito dele. E a palavra do Senhor ali em 2 Coríntios, nos fala que em tudo, queridos, o Senhor nos sustenta em todas as coisas, o Senhor está conosco. A leitura fala assim, aqui em 2 Coríntios 4, 1, 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E essa passagem nos ensina que, apesar das lutas, queridos, nós somos sustentados por Deus. Então, se você está marcando, marque aí. Nosso título é Sacuda a Poeira. A palavra aqui em 2 Samuel 16:12 diz: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua o bem, a maldição que hoje recebo. O rei Davi estava ali sendo amaldiçoado e ele não revidou. Ele falou: o Senhor retribuirá em bênção toda essa maldição. E o Senhor transforma, sim, maldição em bênção, dor em crescimento, ofensa em maturidade. Então a palavra-chave de hoje é resiliência, o título é sacuda a poeira, Dê a volta por cima, independente de qualquer situação, tem jeito, tem saída, tem resposta. A nossa frase do dia: tem os fatos como aliados, não como inimigos.
E essa palavra-chave, resiliência, fala que é para a gente não se entregar. Não se entrega, não se renda. Você pode até chorar, mas não pode se entregar. Eita, querido, nosso tempo está muito avançado, né? Eu estou com pouco tempo hoje, vou fazer uma oração muito rápida aqui com vocês e que o Senhor fale melhor os corações, queridos, e que vocês possam saber que existe sim saída, existe sim resposta em nome de Jesus. Pai querido, Senhor Jesus, o que seria de nós, ó Pai, sem Ti? Se não fosse o Senhor a nos sustentar, nos colocar em pé, Senhor, em dias tão difíceis, Senhor, em que nossas pernas fraquejam, Senhor, e que nós não temos força para caminhar, mas o Senhor nos toma pela nossa mão direita, nos diz: eu te esforço, te sustento, te fortaleço, te ajudo, não temas, eu sou o teu Deus, eu sou contigo. Pai, obrigada, Senhor, por ser o nosso refúgio, nossa